ministérios que estão trabalhando na obra. Que Deus os abençoe. Amém? Eu gostaria de saber se nessa noite tem alguém que está nos visitando. Ergue a sua mão aí, dá um tchauzinho para mim ver. Ninguém hoje? Amém. Ah, uma lá atrás está dando tchau? Tem uma lá, Márcio. Aleluia. O que nós vamos falar? Confesso aos irmãos que hoje eu pude meditar sobre essa palavra. E no momento que hoje eu me separei realmente. Só parei um pouquinho para fazer comida lá, que senão 3 homens dentro de casa é difícil. Foi só isso. E voltei de novo ao que eu precisava fazer. Ter tempo com Deus. E o Senhor foi trabalhando no meu coração. E eu quero compartilhar com você, e presta bem atenção aqui. E eu vou pedir a você um pouquinho de reverência agora. Que você se acalme. Agora é o momento. Você louvou, introduziu Deus sobre este lugar. E Ele está aqui, amém? Agora, Deus vai usar esse vaso de barro para falar com você. É a voz dele que vai falar com você. Então, aquietai-vos vossos corações agora. Amados, quando eu comecei a ver sobre o que Pedro falava, eu não posso deixar de falar de Pedro. Pedro era um dos apóstolos, andou com Jesus, viu Jesus fazer grandes milagres, participou ali, presenciou o que Jesus estava fazendo.
Ele andou, foi o único que olhou naquela tempestade, viu, os discípulos diziam, lá vem um fantasma. E ele reconheceu, não é um mestre, eu vou até ele. Começou a andar, vem um vento, Pedro afunda, Jesus segura ele. Teve a coragem. Foi o mesmo Pedro que, quando Jesus perguntou aos seus discípulos, vocês sabem quem eu sou? E foi ele que disse, você é Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha o conhecimento, estava vendo ali o que Jesus estava fazendo. Mas tem um momento que eu gostaria que você prestasse muito bem atenção. Aquilo que o Senhor trabalhou na minha vida. Pedro sabia quem era Jesus ali, conheceu, viu, caminhou com ele, comeu com ele, viu Jesus fazendo milagres, pregando, viu Jesus libertando. Pedro viu tudo isso. Mas teve um momento em que Pedro temeu. E quando Jesus foi preso, e antes disso, Jesus já tinha falado para ele, Pedro, o seguinte, antes que o galo cante, quando o galo cantar 3, você vai me negar. Vai ser 3 vezes. Pedro fala, não vou não. Era Pedro, que estava junto. E, de repente, acontece tudo isso. O que acontece? Alguém fala assim, ele é um dos discípulos que andava seguindo Jesus. É um deles. Pedro fala, não tem nada a ver com isso. Não sou eu, não. Depois lembram de novo. Falem, é Jesus, você é um deles. Ele fala, não sou não. E a terceira vez que ele fala sobre isso, o galo canta. Sabe que o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, igreja? Muitas das vezes, nós conhecemos a Cristo. Conhecemos os milagres de Cristo, mas não vivemos a Cristo. Tem uma diferença muito grande entre conhecer e viver, deixar Cristo viver em nós. Pedro estava passando por esse momento. Imagina só, ele sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo e vendo o remorso que Pedro tinha de ter negado a Jesus. Você pode sentir essa dor? Pedro passou por isso. E é esse mesmo Pedro que nós lemos a carta dele, de 2 Pedro, que fala à igreja a respeito de Jesus. Outrora, quando conhecemos a Jesus, só conhecemos e não deixamos Jesus entrar dentro do nosso coração, não tem jeito de crescer na graça e no conhecimento. Porque onde Jesus está, ele faz a revolução total. Ele muda, ele tira, ele constrange a minha e a sua vida. Vamos ver aqui? Abre lá comigo em 1 Pedro. Em 1 Pedro, abre lá comigo. Vai dando glória a Deus. Acalma o seu coração, que vai apertar um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Não sabeis o que foi essas coisas... Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Não sabeis que não foi coisas perecíveis, como ouro ou como a prata, que fosse resgatado da vossa maneira fútil de viver,
recebido por tradição aos vossos pais, mas fosse resgatado pelo precioso sangue, como do Cordeiro, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, o conhecido já antes da fundação do mundo, mas que manifestou nos fins dos tempos em vosso favor. Por mérito dele, cresce em Deus, que ressuscitou entre os mortos e lhe deu a glória, de modo que a vossa fé e a esperança esteja em Deus. Assim, jamais terás a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que é levada com amor fraterno, mas não fingido. Amai-vos uns aos outros de todo o coração. Fortaleceis, vós fosse resgatado, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Todas as pessoas é como a relva, e a tua glória é como a flor, que seca e murcha e cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa palavra que não foi evangelizada, quer dizer, essa palavra não muda, essa palavra é para mim e para você. Você não foi comprado com ouro e com prata, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Essa glória é dada a Ele, porque eu estou falando dessa graça. É essa graça que tem que crescer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Reconhecer a Jesus como nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da nossa vida. E que nós não somos nada. É esse Jesus que foi colocado no madeiro. É esse Jesus que não tinha pecado. É esse Jesus que morreu no meu lugar, no seu lugar, para que nós possamos ser resgatados. Foi esse Jesus, a esse Deus grande. É por isso eu e você que temos que crescer na graça, saber que nada nós somos. Como diz a palavra, nós somos como a relva. Quer dizer o quê, pastora? O que é isso? Quer dizer que é como fosse uma flor que nasce. A nossa glória é como se fosse a flor daquele matinho que cresce. Vem o vento, o que seca? Seca a relva e murcha a nossa flor. Quer dizer o que? A nossa glória não é nada. A nossa glória não é nada, mas a glória de Deus, essa é tremenda e essa é suficiente sobre a minha vida e a sua vida. Essa é a palavra que vai constranger a sua vida hoje. Quando nós não crescemos na graça, no conhecimento, nós não conseguimos compreender a imensidão do que Jesus fez na cruz. Nós achamos que é só uma palavra, foi só um acontecimento. Não é bem assim. Quando você vem aqui na frente, aceita Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, você diz que você vai deixar Ele entrar. E muitas das vezes, nós só deixamos Ele na porta. Nós não deixamos Ele ser Senhor das nossas vidas. Cristo não consegue, porque nós não deixamos, nós não permitimos. Temos que mudar isso, irmãos. Nós temos que mudar isso. Nós temos que virar a chave. Quando Jesus entra aqui, algo acontece. Ele cresce, eu diminuo. Ele cresce, eu diminuo. Ele cresce, eu diminuo. Abre lá comigo agora em Gálatas. Aleluia.
Glória a Deus. Gálatas 2:20. Ó que diz assim. E quando você vai conhecendo a Cristo, conhecendo, crescendo na graça, tendo conhecimento da palavra, ó o que acontece. E aqui eu respondo ao senhor, pastor, quando o senhor perguntou, você crê que você é salvo? Eu creio. Está aqui a resposta. Quando o pastor perguntar para você, igreja, você crê que você é salvo? Olha só a resposta. Portanto, não sou eu mais que vive, mas Cristo é quem vive em mim. É essa vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que me resgatou. Foi resgate por mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que ter certeza da sua salvação. Não vive mais você. Cristo vive em você. Vai fazer diferença. Quando Cristo vive em nós, tudo muda. Não somos mais egoístas. Não somos mais avarentos. Não somos mais amantes desse mundo. Porque Cristo vive em mim. Porque agora eu vou viver uma vida de santidade. Eu vou viver uma vida de busca no altar de Deus. Minha vida é mudada. Quando Cristo vive em mim, não tem mais o porquê eu viver em pecado. Está estralando aí o chicote? Deixa eu falar. Quando Cristo vive em mim, eu reconheço que sou pecadora. Quando Cristo vive em mim, eu reconheço a sua glória. Quando Cristo vive em mim, eu entendo a palavra. Quando Cristo vive em mim, eu sei quem eu tenho que buscar. Quando Cristo vive em mim, eu tenho que ter tempo com a palavra. Quando Cristo vive em mim, eu tenho momentos de oração. Quando Cristo vive em mim, algo vai acontecer. Tenho entendimento, conhecimento das coisas, começo a compreender aquilo que Deus está fazendo na minha vida e sei que eu tenho que buscar Ele de todo o entendimento da minha alma. Glória a Deus. Porque é minha salvação. Eu sei da minha salvação. Eu sei daquilo que Cristo está fazendo. Sabe por quê, amados? Abre lá comigo em João. João 8:32, que diz assim. Porque eu reconheço. Glória a Deus. 8:32. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheci a verdade, você também. Agora não tem mais desculpa. 8:36. Se, pois, o Filho vos libertou verdadeiramente, sereis livres. Então não tem condenação do seu pecado mais. O seu pecado não te domina mais. Você foi livre, liberto. Não tem mais por que você andar pecando, mas não. Acabou a desculpa. Cristo entrou aí dentro desse coração, transformando a sua vida e a minha vida. Está enchendo com a glória dele. E deixa eu te falar mais. Esse foi o Cordeiro que foi pregado na cruz, sem pecado nenhum, sem mancha nenhuma, e ele vive em mim e você. Então não tem mais desculpa. Minha vida e a sua vida tem que buscar santidade.
é santidade. E isso é crescer na graça, é crescer no conhecimento de Cristo. E quando nós começamos a crescer sobre isso, abre comigo lá. Tem que ser rápido. Colossenses 3. Cadê você? Do 1 ao 15. Deixa eu tirar esse papelzinho aqui. Eu vou lendo, tá, gente? Já que fosse ressuscitado com Cristo, presta atenção. Buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita do Deus Pai. Pensais nas coisas de cima, mas não que está na terra, pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, e através dessa manifestação com Ele em glória, vai recebendo aí. Portanto, eliminai-vos a vossa inclinação da carne, da vossa inclinação carnal, de prostituição, de impureza, paixão, desejo, mal, avareza, que é idolatria. E por causa dessas coisas, que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nela também andastes no passado, quando ainda não viveis nessas coisas, ou que se diz, antigamente você vivia assim. Mas agora, livrais de tudo isso, da ira, do ódio, da difamação. Vamos parar de falar dos irmãos. Da palavra indecente do falar. Não me imitais aos outros, pois já fosse despido do velho homem com ações, e revesti-vos de novo do novo homem, que está em renovação, em pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. E nesse caso não há mais grego, nem judeu, nem circunciso, incircunciso, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem homem livre, mas sim Cristo, que tudo isso está em nós. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Deus vos perdoou, perdoai também. Levou aí, irmão? E assim, tudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, dominai vossos corações, e seja agradecido. Isso é crescer na graça e no conhecimento. Isso é crescer na graça e no conhecimento. Não vivemos mais coisas carnais, vivemos coisas que vêm do alto. É para o alto que eu olho, é para o alto que eu quero ir. E quando, e aqui eu estou falando, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar sobre o meu coração, para finalizar. Muitas das vezes, nós queremos tanto conhecimento, queremos tanto adquirir conhecimento, que procuramos, a internet está aí, pregadores vazios, que falam qualquer coisa.
sem igreja. O pastor fala sobre isso. Aqui está a palavra de Deus. Aqui não contém a palavra de Deus. Que heresia, pastora. Isso aqui não contém a palavra de Deus, não, irmão. Sabe o que é isso aqui? Ela é a palavra de Deus. E o mais interessante, que quando você começa a ler sobre como eles se portavam, quando era lida a palavra de Deus, a reverência que se tinha, parava-se tudo. Porque não era a palavra do homem, era Deus falando com o homem. Quando Deus fala com o homem, Ele vai falar. E os nossos ouvidos têm que estar atentos. E no momento que a mensagem é pregada, não me entenda como. Não é hora de conversar. Não é hora de cutucar o irmão para tirar atenção. Não é hora de trocar receita. Não é hora de ver o celular. Não é hora. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. E você precisa conhecer mais de Cristo. Aí você fala assim, mas tem uns que estão anotando, amém. Vejo gente anotando com papel, vejo gente anotando no celular, mas está ligado na palavra. Deus está falando com você. Endireitai-vos. Tenha entendimento. Precisa se consertar. Deixa eu ser o Senhor da sua vida. Deixa eu entrar. Deixa que a minha graça possa invadir o seu ser verdadeiramente. Eu tenho algo especial para você. Você vai me conhecer e vai ver que eu vou ser muito grande. E como diz o salmista, abre lá, em Salmo 119. Glória a Deus. 119, 11. Guardei a palavra no meu coração, para eu não pecar contra. A palavra está guardada no seu coração? Você escondeu a palavra no seu coração aí? Tenha mais tempo. Amados, não fica disperso. Eu sei que o celular, a internet é uma bênção. Tem que saber usar. Mas aqui nunca pode ser substituível. Tem uma Bíblia de estudo. Folheie ela. Saiba usar essa palavra. Essa arma de guerra que foi dada a você. Para conhecer quem é o seu Deus, para que você venha ter entendimento com a palavra, para que você venha crescer na graça e no conhecimento. Como você vai crescer na graça e no conhecimento se você vai só saber de Cristo aqui dentro da igreja e na sua casa você não vê? Bíblia de crente é assim, ó. Tudo rebentada. Mas não é cuidado, não, é de tanto abrir. Folheada, riscada, marcado data, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez, a palavra se cumprindo na minha e na sua vida.
Guarde a palavra, para que não venha pecar no seu coração. Se você foi comprado com sangue, e o sangue não foi de bode, não foi de nada, foi do Cordeiro Santo sobre a sua vida, então se arrependa dos seus maus caminhos, se achegue a Cristo. Muda de vida, irmãos. Nós precisamos disso, porque Pedro fala. Pedro está falando aqui em 2 Pedro, sabe, ele está nos alertando, e nós temos que conhecer a Cristo, a palavra de Deus, porque eu quero fechar agora. Aleluia. Vamos abrir lá comigo. Em 2 Pedro de novo. Cadê você, meu filho? Em 2 Pedro 3. Aleluia. Sabe por que ele ia dar uma advertência nessa na gente? Olha lá. Vamos ler o 15. Que diz assim, toma água. Dá um glória a Deus. Considerai-vos como a salvação, a paciência do nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo, que vos também escreveu, segundo a sabedoria que foi concedida. E a exemplo do que fez em todas as suas cartas, falando das coisas nas quais há pontos difíceis de entender. Pedro falava, a carta de Paulo é difícil, mas tem coisa importante lá. Que sejam os ignorantes, que não sejam ignorantes e inconstantes, distorcendo como fazes, presta atenção, como fazes também os demais, as Escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados irmãos, sabendo disso, antemão guardai-vos, para que não sejam desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele seja dada toda a glória e todo o entendimento. O que Pedro quer dizer para você? Comece a buscar mais tempo com a palavra. Porque é o seguinte, amados, se você ler lá o título que está aqui atrás da sua Bíblia, ele vai falar sobre a respeito da segunda volta de Cristo. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu e você temos a obrigação de entendermos que foi pela graça que nós somos salvos. Conquistamos isso na presença de Deus. Reconhecemos a Jesus. Ele vai mudar as nossas vidas. E o conhecimento nosso não vai ser do homem, mas sim de Deus. E quero fechar aqui. Que esse mesmo Pedro que passou tudo isso, mas teve uma hora que aconteceu algo. E vai acontecer agora nessa igreja. A palavra vem do grego, que quer dizer dunamis. Uma dinamite, se fosse traduzido, de poder. Hoje vai ser colocado nessa igreja. Uma dinamite. É dinamite que vai vir sobre a sua vida. Então se levante agora em nome de Jesus. Peço que os obreiros se coloquem aqui na posição. Você, amado, que entendeu essa palavra, constrangeu a sua alma, e do jeito que você está, não pode ficar.
Está desanimado? Vem aqui na frente. Precisa de ajuda? Vem aqui na frente. É daqui, sai daqui, vai.